Boa noite, gente. Boa noite. Vamos começar? Sei que as crianças estão animadas, mas nós adultos temos menos gás do que eles. Então vamos aproveitar o gás que ainda resta, né? Ok. Hoje eu resolvi, para agora à noite, eu resolvi mudar de cenário. Nós não vamos olhar primordialmente para o texto de Crônicas, mas agora vamos ver Ezequias pela ótica de Isaías. Isaías capítulo 36. A gente já falou de reis, né? A primeira mensagem na sexta noite foi o registro de reis. Depois vimos três capítulos em Crônicas. E agora a gente vai olhar para Isaías. Agora a gente vai entrar numa série de reflexões em cima de Isaías que são paralelos com o registro de reis. Reis foi escrito depois de Isaías, então ele muito provavelmente só está copiando o registro de Isaías. Tem algumas diferenças muito pequenas, inserções de coisas que eu vou mencionar brevemente aqui, mas eu vou focar mais em Isaías. E eu quero, antes de ler o texto de Isaías 36, já quero dizer que até agora Ezequias foi um cara assim crente. Você não é um cara crente? Né? Mas agora Isaías vai mostrar um cara normal. E eu vou tentar mostrar como ele ainda se porta de forma cristã, mas a Escritura não esconde às vezes em que ele titubeia. E hoje eu quero mostrar um exemplo no qual ele é piedoso em alguns aspectos, por não ter sido tão piedoso assim em outros aspectos, tá? Então nós vamos ler o capítulo todo, são 22 versos, vamos fazer da mesma forma e depois vamos orar mais uma vez. Então me ajudem, cada um lendo um verso, a gente faz o capítulo inteiro. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavradeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Assíria, que confiança é essa em que te estribas? Nem posso dizer-te que teu conselho e poder para que a guerra não passe de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujo alto de altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém, perante esse altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Assíria, dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão, os menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora, sem o Senhor, contra essa terra para a destruir? Pois o Senhor mesmo me diz: sobe contra a terra e destrói. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: Pedimos-te que fales em Aramaico aos teus servos, porque entendemos. Não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque lhes respondeu: Mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te
levam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Então pouco Ezequias nos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei, cada um de sua própria vida da sua própria riqueza, e bebei cada um a água da sua própria cisterna. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhos. Guardai-vos para que não vos engane Ezequias, dizendo: ó Senhor, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Ok. Essa aqui é a primeira parte de um episódio que nós vamos fechar amanhã pela manhã com o capítulo 37. O 37 é a parte bonita da história. Essa é a parte ainda triste. Tá no meio do filme, assim, acabou, e aí tem a parte 2 no outro dia, e você fala: puxa vida, não acredito. Vai ficar por isso mesmo? Hoje à noite vai ficar por isso mesmo. Mas eu quero explicar o que isso significa em termos de caminhada cristã. Vamos lá. Eu quero tentar mostrar como Ezequias vai aprender que frequentemente nós deixamos com que o nosso orgulho tome conta da gente, e nós precisamos aprender a ser mais sábios quando a gente fala o que não convém. Deixa eu explicar então. Existe o contexto político disso tudo. Eu vou primeiro explicar o contexto político, depois eu vou falar da primeira atitude de Ezequias, tá? E depois a gente falar dessa primeira atitude de Ezequias, aí a gente vai falar sobre o texto e fechar com uma aplicação cristã, vamos colocar assim, né? Focando na pessoa de Cristo e naquilo que nós temos que fazer como cristãos. Bem, qual é o contexto político? Então, o contexto político é a Assíria, é a grande potência mundial, ela já destruiu o reino do norte, nós já falamos disso antes, e agora ela está cercando o reino do sul. Ezequias, por um momento, foi bastante ousado em cortar com os impostos pagos à Síria, mas nem sempre durou desse jeito. Então eu vou pedir para você ir lá para 2 Reis capítulo 18, que é um texto que não está coberto aqui em Isaías. Então a gente vai olhar para aquilo que Ezequias fez à luz dessa ameaça. Olha só. No capítulo 18, nós lemos na primeira noite, quem estava aqui deve se lembrar, que Ezequias foi exemplar, e no que diz respeito a essa parte de guerra, diz assim, versículo 7. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Aí você fala, esse cara é bom. Por quê? Porque o seu pai antes havia pago impostos, tirou coisas do templo e deu para o rei da Síria. Ele não, ele rebelou-se contra o rei da Síria. Antes que a gente se empolgue demais com Ezequias, vá para o versículo 13.
No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laques, dizendo: Rei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Assíria. Poxa, Ezequias, estava gostando. O pastor Heber deu até uma floreada. Você estava um bom rei para mim. Aí vem essa aí, né? Bem, Ezequias é um homem fiel ao Senhor, mas todos os reis, até os que fizeram o que era reto perante o Senhor, não têm seus pecados escondidos. Não é o único, não é a única vez que eu vou falar da sua fraqueza na fé, mas aqui é um momento em que ele titubeia, ele volta atrás, ele diz: eu errei, tá aqui, ó. O que você quer? Quero X. E ele dá aquilo que ele tem. Só que algumas coisas aconteceram que mudaram o ambiente. É muito difícil. Existem vários estudos para saber como é que a gente encaixa o relacionamento de Ezequias com a Assíria. Porque nesse primeiro momento eles estão sendo invadidos e Ezequias dá dinheiro. Mas tem outros momentos em que eles invadem e Ezequias responde bem, isto é, responde confiando no Senhor. Então, o que eu quero entender é que, pelo que me parece, os reis da Síria, o rei da Síria não é um rei assim muito bonzinho, ele não quer só dinheiro, ele quer gente servindo a ele, ele quer gente submissa a ele. E quando Ezequias parece um cara não muito submisso, então aí o rei da Síria quer se impor. Então eu vou explicar como Ezequias não parece submisso. Então o que eu vou dizer é o seguinte: a Síria veio e aproximou-se, Ezequias temeu, ele tinha rompido, lembra? Ele rompeu a relação política de pagar impostos e tal. Aí a Síria se aproximou, aí ele temeu, deu dinheiro, mas só que ele vai se fortificar para uma possível invasão e vai clamar o nome de Deus. E a Síria vai querer mostrar quem é que manda nessa história. Quem é que tem força. Então agora vá para o capítulo 32 de 2 Crônicas. Eu estou tentando aqui costurar uma história para chegar na nossa. Segundo Crônicas 32. Você lembra que no 29, no 30 e no 31, 3 capítulos sobre a reforma religiosa? Esse cara foi muito crente. Você fala assim, cara é bom, ele fez coisas extraordinárias, verdade. Mas o capítulo 32 não vai esconder alguns defeitos de Ezequias, só que vai contá-los de forma leve. Contá-los de forma leve não porque ele está tentando propagar uma mentira, mas porque ele quer encorajar o pessoal pós-exílico com a história desse rei que confiou no Senhor. Ele era humano, ele falhou, mas ele confiou no Senhor. Lembra, nós falamos disso em outras vezes. Mas ele não deixa de contar algumas falhas. E aqui no começo parece que Ezequias confia muito em Deus. Mas eu vou ser ousado aqui para contrapor algo que eu pensava no passado quando eu estudava por causa de um outro texto da Escritura. Então é o seguinte, eu vou ler os 8 versos para vocês do capítulo 32, primeiros 8 versos. E olha como ele confia aqui em Deus. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo,
Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Quando a gente lê esse texto, a primeira impressão que a gente tem, e foi a primeira impressão que eu tinha, e eu já preguei assim no passado, é que esse texto é uma palavra de um homem que confia muito no Senhor Deus. Muito. Que ele assim, ele faz todos os preparativos, mas depois ele fala o coração do povo e diz, o Senhor nosso Deus é o nosso refúgio, ele guerreia as nossas guerras, a gente precisa confiar nele. Acontece que a razão pela qual possivelmente, eu só estou dizendo possivelmente, a gente não tem como saber com certeza, mas possivelmente esse não é uma expressão de confiança, é porque narrativas frequentemente não têm a avaliação de algum fato. O narrador, nem sempre ao final de um fato, ele diz assim, e o que o tal fez foi muito bom. Ou o que ele fez foi péssimo, hipócrita. Frequentemente narrativas não têm isso. Você não tem uma avaliação do narrador sempre. Às vezes tem, o que facilita, mas em outros casos não tem. Então, quando é possível, a gente olha para outros textos que lancem luz sobre essa atitude. E tem um texto de Isaías 22 que vai dar a impressão de que essa atitude de Ezequias não foi boa. Abre em Isaías 22. A gente está olhando vários textos para depois a gente chegar no nosso, para eu pintar essa figura inicial, tá? Isaías 22. A partir do versículo 9. Eu não sei se você lembra, o 32, segundo Crônicas 32, fala que ele reparou o muro que tinha brechas, ele tapou as fontes, que era uma forma de você minar a força do inimigo que sitia uma cidade, impedindo que ele tenha água. Era uma maneira, em região bem desértica, de você fazer com que ele ceda, né? Com que ele vá embora, porque os recursos vão diminuindo. Então ele fez aquilo que lhe era possível. Ele reparou as brechas, ele tapou as fontes, ele convocou os líderes e falou-lhes ao coração, o Senhor está conosco. Mas olha o que Isaías diz a partir do versículo 9. Notarei as brechas da cidade de Davi por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Também contareis as casas de Jerusalém e delas derribareis para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho. Mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. Você percebe o que o texto está dizendo? O verso 12 fecha. O Senhor dos exércitos vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Quer dizer, o que Deus queria diante da invasão da Assíria? Não eram os preparativos e grande confiança depois de uma reforma religiosa. Ele queria o seu povo frágil, mas dependente do Senhor Deus. Mas só que ele tinha acabado uma reforma, ele estava muito bem, obrigado. Estava muito bem. Ele fez uma senhora reforma, muito crente. E aí, como ele estava muito bem, qual é a primeira reação dele, então? Depois de ele ter pagado impostos e tal, mas aí ele fala, não, a gente tem que se preparar, vai saber o que vai acontecer. E aí ele se arma e ele diz, o Senhor é conosco, para guerrear nossas guerras. Não temam o que está lá fora, o Senhor é conosco. Então, segundo Crônicas 32, à primeira vista, eu confesso que parece muito uma palavra de confiança em Deus. Só que Isaías 22 é o que o profeta diz sobre a atitude do rei. O que o profeta diz sobre a atitude do povo. O povo começou a dar a impressão de que estava tudo protegido agora. Olha o versículo 13. Porém é só gozo e alegria que se vem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz, comamos e bebamos que amanhã morreremos. A ideia é que eles protegeram-se, tapando as águas, fechando as brechas dos muros. Disseram, pessoal, agora a vida continua. Matar aí o carneirinho, beber um vinhozinho,
A vida continua. E Deus diz assim, vocês precisam se voltar para mim, em choro, em pranto. Vocês precisam ser quebrantados. Vocês não conseguem se livrar da Síria. Vocês não vão conseguir se livrar da Síria. Vocês têm que olhar para o alto, para cima, de onde vem o socorro. Então, o discurso de Ezequias é um discurso de quem sabe falar aquilo que é adequado. E num primeiro momento me parece um discurso muito crente. Mas como Isaías repreende a atitude do povo naquele tempo, isso leva-nos a crer que possivelmente Ezequias tenha agido a partir de confiança naquilo que ele havia feito, antes do que confiança no próprio Deus. Sabe o que isso me ensina? Até a gente faz isso. E a gente usa o nome do Senhor Deus. A gente fala assim, tem sido uma bênção, Deus tem cuidado da nossa igreja. É uma bênção a nossa igreja. Uma bênção. Deus tem feito a obra. Mas o fato de usar esse linguajar não significa que nós somos inteiramente dependentes do Senhor. Pode ser um linguajar típico de alguém que sabe falar o que é certo, mas ainda assim ter um coração por demais confiante. Soberbo. É possível. A gente já fez isso antes. A gente faz isso quando nós usamos um discurso pseudo-piedoso. Longe de mim eu ter méritos. É a graça de Deus. Né? Mas quando o nosso coração não está disposto, então o Senhor Deus falou assim, olha para cima. Veja, ele fez uma série de preparativos. Não é errado fazer preparativos. Tá? Não tem nada de errado nisso. Ele fez preparativos, ele tapou as fontes de água, ele preparou os muros e até fez discurso bonito. A Bíblia não condena o fazer preparativos. Outros reis fizeram isso em algumas situações. No entanto, Isaías 22 parece que lança o raio-x sobre a atitude de 2 Crônicas 32. Vocês fizeram tudo isso, mas vocês não olharam para cima. Vocês não olharam para cima. Vocês deviam estar chorando, vocês estão comendo carne, fazendo churrasco. Vocês deviam estar pranteando diante disso, dizendo, Senhor, volta-se para nós. Não é porque vocês fizeram a reforma religiosa que está tudo bem. Que agora a gente vai enfrentar de peito aberto. Não é assim. Então, por que eu estou colocando isso agora? A perspectiva de Isaías, quando ele conta a história de Ezequias, é que Ezequias está no seu melhor quando Ezequias está mais frágil. Essa é a grande lição de Isaías. Ezequias está no seu melhor quando ele está fragilizado. Parecido com Paulo, quando sou fraco, então sou forte. Mesma coisa, Isaías vai mostrar agora um Ezequias frágil. No capítulo 36 e no 37, ele vai mostrar atitudes que são santas, piedosas, depois de uma confiança enganosa. Estou falando enganosa porque, de novo, estou enfatizando que Ezequias fez o que estava ao seu alcance e ele usou o nome de Deus. E o povo confiou nas palavras do rei, porque o que o rei falava impactava. O povo confiou, o povo disse assim, é isso aí, rei, estamos contigo. Aí fizeram festa. Eu fico imaginando depois o rei fala assim, o Senhor está conosco para guerrear as nossas guerras. Aí o povo, sabe aqueles discursos assim de antes de ir para a guerra? Que alguém fala e todo mundo, né, no filme assim, todo mundo festeja. Aí nessa hora o que eles fizeram? Começaram a assar uma carninha, vinhozinho. E Deus falou assim, gente, e o choro, e o pranto? E o coração quebrantado e compungido, o que me agrada? Não um coração contrito? Não um coração quebrantado, dependente? Então agora, o que vai acontecer no capítulo 36 é isso. É que, se você voltar para 2 Crônicas 32, antes da gente prosseguir, só uma dica. Olha só. Agora eu vou voltar para o 32 e a gente vai ler com outros olhos. O capítulo 32 começa assim, depois destas coisas e desta fidelidade. O que possivelmente ele está querendo dizer é, depois que Ezequias foi fiel assim, ele deu uma escorregadinha. Depois que ele foi fiel, fazendo a reforma religiosa, depois dessas coisas, aí ele faz aquilo lá, você diz, parece crente, mas agora, o versículo 9. Depois disto,
Enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laques, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo... Aí vem o texto que a gente já leu de Isaías 36. Então, como é que Crônicas amarra? A Síria começa a vir, primeira atitude de Ezequias é paga impostos, depois a segunda atitude é vamos nos proteger. Aí a Síria diz assim, vamos ver se vocês aguentam a gente. Aí eles mandam uma comitiva e agora a reação de Ezequias vai ser diferente. Agora a reação de Ezequias vai ser diferente. Vai ser piedosa e ele vai confiar a quem ele tem que confiar a resolução desse problema. Então esse é o contexto. Eu queria gastar tempo com isso para explicar agora o que está acontecendo no coração do povo. Lembra? Num primeiro momento, o rei prepara as coisas, as pessoas estão vendo lá o rei fazendo estratégias de guerra, ele tapa os muros, né, as brechas, está se preparando, falou assim, o Senhor está conosco. Aí o povo... né? Mas agora a gente vai ver um povo temeroso. Isso não é necessariamente ruim. Agora a gente vai ver um povo frágil. Inclusive os líderes de Ezequias. Todo aquele ânimo do versículo 8 parece que foi pro ralo. Olha só, voltando agora para Isaías 36, o nosso texto. Então o nosso texto começa a partir do versículo 4 com uma afronta, né? A afronta de Rabsaqué. Rabsaqué provavelmente não é um nome próprio, é um título militar de alguém que trabalha para esse rei da Síria, tá? Que é Senaqueribe. Então Senaqueribe é o grande homem, mas Senaqueribe está em outro lugar, fazendo outras coisas, na cidade de Laques e tal. Bem, as fontes nos dizem que eles conquistaram algumas coisas, 46 cidades, então não é que Judá não foi em nada afetada pela invasão dos assírios, foi, e isso amedrontou, tá? Mas quando chegou em Jerusalém, então agora está no coração, se toma Jerusalém, acabou. Só para você saber, e lembrar e entrar na história, até então Jerusalém nunca tinha caído. Ela viria a cair mais tarde, com Nabucodonosor, mas até então nunca tinha caído. Então as pessoas às vezes têm uma confiança exagerada em Jerusalém como sendo inatingível, impossível de ser invadida. Até então nunca ninguém havia tomado Jerusalém e destruído do jeito que vai acontecer mais tarde. Então, o que agora a gente vai resumir, do verso 4 até o 20, é a afronta da Assíria, para depois a gente fechar com a reação da comitiva de Senaqueribe. Perdão, da comitiva de Ezequias, tá? Então, olha o que acontece. Rei da Síria envia Rabsaqué, Ezequias envia também Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, o cronista. Manda 3 para falarem com esse militar que é o representante de Senaqueribe. Então é representante com representantes, tá? Conversando. Aí Rabsaqué começa, versículo 4. Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Por quê? Eles tinham acabado de tapar as águas, né? Os muros, e o Senhor está conosco. Aí ele brinca assim, que confiança é essa? Que confiança é essa que vocês têm? Vocês confiam no rei Ezequias? Olha só agora o que ele vai dizer. Bem, posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. E quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito? Por que ele fala isso? Porque em determinados momentos Ezequias titubeou. Ele teve alianças com outras nações, mostrando que ele não tinha total confiança no Senhor. Então Ezequias não é um homem completamente reto e inabalável na sua confiança, tá? É interessante que a gente diga isso, né? Porque até homens de fé como Abraão titubearam. Chegou para Deus e falou, Senhor, filho, cadê filho? Aí Deus mostra as estrelas do céu e ele creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Você fala assim, pronto, esse cara é crente. Aí no capítulo seguinte ele dorme com a serva lá, porque ele não é tão crente assim. Ele dorme com a serva para ter filho porque ele não está tão confiante assim. Não é que Deus não vá trabalhar na vida de Abraão para ele se tornar confiante no seu Deus. Mas essa fé não é inabalável, tá? Hoje pela manhã eu falei do único que perseverou com fé inabalável, tá?
Mas nem Abraão, nem Ezequias são perfeitos na sua maneira de enfrentar as dificuldades. Então aqui, Rabsaque começa agora a mostrar as fraquezas. Vocês confiam no Egito? O Egito não é nada, é uma cana esmagada. Versículo 7, ele começa a zombar de Deus. Confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altares, altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e Jerusalém, perante esse altar adorareis? Olha só, ele sabia do que Ezequias tinha feito de remover os altos. Como na cabeça dele, de pagão, não existe um Deus que é espírito, não existe um Deus que é adorado só num lugar. O que ele entendeu? Que quando Ezequias limpou os altares e quebrou tudo, ele deixou Deus furioso. O Senhor de Israel furioso. Peraí, vocês estão confiando no Senhor? Mas Ezequias não deixou ele irado quando quebrou os altos, os altares? Vocês estão agora achando que ele está a favor de vocês? Olha a continuação. Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para os montar. Ó que zombaria. Eu tenho mais cavalos do que vocês têm cavaleiros, que eu posso dar de sobra para vocês, assim, ó, de gorjeta. Vocês confiarem na gente, eu dou para vocês 2.000 cavalos. Se é que vocês têm cavaleiro para montar, né? Verso 9. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores, os servos do Senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Aí, olha só, verso 10. Acaso subiu agora sem o Senhor contra essa terra para destruir? Pois o Senhor, ele usa o nome de Deus, mesmo me disse, sobre contra a terra e destrói-a. Aí você fala, cara, esse cara é muito ousado. Para dizer que Deus disse para ele que era para subir contra Judá e destruir. Você fala, esse cara é bocudo, fecha a boca, seu falador. Mas sabe o que provavelmente está acontecendo? É possível que Rabsaque soubesse das profecias de Isaías, de que a Assíria seria o cetro na mão do Senhor. Capítulo 10 fala que a Assíria é o cetro da minha ira para destruir as nações. Por isso que Rabsaque vai usar isso a seu favor. Ele está fazendo aqui um discurso psicologicamente perturbador. Ele está tentando dizer assim, ó, o Deus de vocês está a meu favor. Deus de vocês está a meu favor. Deus havia dito isso porque a Assíria seria o instrumento do Senhor para julgar as nações que estavam em pecado. Mas Isaías 10 também diz que Deus julgaria a Assíria. Essa parte ele não citou, parecido com Satanás quando cita a Bíblia. Né? Quando ele cita a Bíblia para Jesus, ele só cita parte, ele não cita tudo. Ele só cita o que lhe convém. Mas aqui ele está trabalhando com o emocional deles. Aí olha só, versículo 11. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá. Olha só. Eliaquim, Sebna e Joá, Rabsaque, pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não os fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Quer dizer, como era uma tratativa de uma comitiva com um representante, fala em aramaico, porque aramaico é a língua da política e nós entendemos, e aí você não precisa falar na língua que o povo entende, senão está falando muito alto, o povo está ouvindo, vai gerar problema. E aí Rabsaque é enfesado o bichinho, né? Ele fala assim... Mas Rabsaque lhe respondeu, verso 12, mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te essas palavras a ti somente a teu senhor? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros? Para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Quer dizer, você acha que eu estou aqui para fazer paz bonitinho ou eu estou aqui para fazer vocês terem tanto medo que vocês vão comer fezes e beber urina? Que eu posso apertar tanto nesse cerco aqui que não entra comida nessa cidade para os próximos meses. Aí vocês vão ver o que vocês vão comer. É assim que ele está falando. Ele está usando linguagem de guerra, uma linguagem ofensiva, uma linguagem de intimidação. Por isso que o texto continua dizendo que ele fala em judaico. Olha lá, verso 13. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. Na hora que ele disse, não fala em judaico, ele falou, não, vou falar em mais alto, para todo mundo ouvir. E aí ele começa a zombar de Ezequias e do Senhor. Olha só, verso 15. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará. Nem deis ouvidos a Ezequias. E aí fala o que o rei da Síria diz. Verso 18, não vos engane Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará.
Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Aí ele vai começar a citar. Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Então, o que eles estão dizendo aqui? Nós já destruímos outras terras que confiaram nos seus deuses. Onde é que está o Deus da terra tal? Onde é que está o Deus da terra tal? E o Deus da terra tal? Cadê eles? Então não confiem, não ouçam Ezequias dizendo confiem no Senhor. Essa não é uma boa estratégia. Então ele está amedrontando o povo, falando de como os deuses não sucumbiram a eles. Nisso tudo, a gente percebe como é que o inimigo ataca a confiança do povo de Deus. Olha só, agora eu vou resumir todo esse discurso até agora. Os recursos de Judá são insuficientes. É um dos argumentos que ele usou. Tá? Versículo 5, 8, olha só. O 5 ele disse: vocês não têm poder para a guerra. Poder para a guerra não passam de vãs palavras. O 8 fala que possivelmente não tinham cavaleiros. E o início do 9 fala que eles não podem afugentar um só capitão dos menores. Vocês não conseguiriam ganhar de um capitão do nosso exército, que dirá de todo o exército. Então ele está minando os recursos de Judá. Ele está dizendo que Egito não lhe trará segurança, qualquer outra aliança. Ele diz que Deus não está do seu lado, versículo 7, quando ele fala, olha lá, confiamos no Senhor nosso Deus. E aí ele vai dizer que foram destruídos os altares. E o verso 10, como eu já falei, Deus mandou eu vir destruir. Isso tudo me lembra como é que os ímpios minam a nossa fé. Como é que Satanás, por exemplo, tenta Adão e Eva, em específico Eva, lá no começo? É isso que Deus falou, que não pode comer nada? Que na verdade é o semear da dúvida, né? É trabalhar com possíveis ressentimentos por parte de Eva. Por quê? Porque quando ele fala assim, ele inverteu o que Deus disse. Deus falou, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Tem essa que você não pode. Aí ele falou, é verdade que Deus não deixou comer nada? É parecido com um adolescente, quando ele recebe um não do pai, não pode sair. Ele fala assim, eu nunca posso nada. Não é verdade. Mas agora a coisa ficou grande, né? Eu nunca posso nada. Ele tomou uma proibição e ele fez isso ser toda a proibição. Tá? Estou dizendo isso porque é assim que o inimigo fala da nossa liberdade. Ele dá a impressão de que a liberdade nossa é escravidão. Ele fala assim, é verdade que crente não pode fazer tal coisa? Aí o jovem fala assim, puxa vida, é verdade, crente não pode fazer tal coisa. Né? Ele faz com que a liberdade pareça escravidão. A gente tem liberdade em Cristo, é isso que a Escritura diz. Mas quando a tentação começa a mexer, essa liberdade parece escravidão. É isso que Rabsaqué está fazendo. Está tentando mostrar que os recursos que eles têm, que aquilo que Deus lhes proporciona não é suficiente. Não é suficiente. E é capaz de usar até conhecimento bíblico para deturpar a mente do povo de Deus. Então, isso aqui é um bom exemplo de como é que as pessoas são tentadas pelo inimigo, né? Tentadas pelo inimigo. E eu quero então, agora caminhar para a parte final do texto, e aí a gente vai fazer uma aplicação, que é o seguinte, diante disso tudo, a vontade que dá é de chamar um apologeta bem bom, um cara assim com doutorado em filosofia, um cara assim com pós-doutorado em teologia sistemática. Fala assim, responde esse cara agora. Responde esse cara. Né? Agora eu quero ver esse cara engolir as palavras dele. Mostra para ele. Olha que interessante. Lembra o Ezequias do capítulo 32? Que fala o coração do povo e fala assim, o Senhor está presente conosco. Para confiar, para guerrear nossas guerras. Você fala, esse Ezequias, esse cara é bom. Ele é bom. Que discursaço, né? Eu acho que todo mundo esperaria uma coisa desse tipo. Mas olha a reação no versículo 21. Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo, não lhe respondereis.
Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes, porque é horrível ouvir isso, e ser humilhado por quem é ímpio, sendo parte do povo de Deus. Ouvir as coisas que disseram acerca do Senhor, como se o Senhor não tivesse poder para livrá-los. Tudo isso deixa eles transtornados. Eu acho que a palavra chegou aqui, ó, só não saiu porque o rei falou, fecha a matraca. Eu já falei o que não devia, então vocês, ó. Então, o que a gente percebe aqui é que eles não respondem, mas rasgam suas vestes, vêm ter com Ezequias e contam tudo o que ouviram de Rabsaqué. A história vai continuar no capítulo 37 e a parte bonita está no 37. Aí você fala assim, puxa vida, fica para amanhã. Mas eu queria tirar uma lição a partir do 36, que é a seguinte. Ouvir blasfêmias dos homens que ofendem nossa fé faz com que às vezes a gente tenha vontade de responder na mesma lata. Mas tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nos ensinam que às vezes é prudente a gente... Provérbios 26, versículo 4 e 5, fala uma coisa muito curiosa. Provérbios 26, versos 4 e 5, dizem assim: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Eu acho fantástico esses dois versos. Porque ele fala assim, ó, não responde ao insensato segundo a sua estultícia. Você entendeu? Entendi. Então, responda ao insensato segundo a sua estultícia. Você fala, agora eu não entendi. É para responder ou não é para responder? Você me ajuda, porque eu estou tentando crescer na vida cristã aqui. Eu respondo ou não respondo? Isso é sabedoria. Sabedoria está querendo nos ensinar que tem momentos em que não responder é sábio. E tem momentos em que responder é sábio. Por exemplo, o maior exemplo de sabedoria que eu posso dar é o nosso Salvador Jesus. Ele às vezes frustrou os fariseus dizendo coisas que expunham o pecado deles. Mas às vezes ele dizia assim, então, quem é que João Batista, ele veio em nome de Deus ou não? Aí eles falam assim, ai, se a gente falar que veio em nome de Deus, então ele vai dizer assim, por que vocês não creram nele? Mas se não vier, se a gente falar não veio de Deus, aí o povo vai cair matando. Aí eles falam assim, não sei. Jesus falou, tá bom, então eu não falo também. Não é? Jesus disse, então tá bom, então também não falo. Eles vieram perguntar e testar Jesus Cristo, e Jesus mostra que às vezes rebater blasfêmias é como jogar pérolas aos porcos. Lembra desse texto? Mateus capítulo 7, verso 6, fala de jogar pérolas aos porcos. A ideia é de que às vezes existem palavras melhor não ditas, né? Porque nem sempre a reprovação surte efeito. O insensato é tolo. Então, para a gente não ser insensato como ele, às vezes é sábio não responder. Mas não é só isso que eu quero ensinar. O que eu quero é que a gente entenda que, mesmo eles não respondendo, o verso 22 mostra que eles estão muito fragilizados. E era isso que Deus queria, não era? Lembra de Isaías 22? Vocês deviam raspar a cabeça, vocês deviam se arrepender, chorar, prantear. Era isso que vocês deviam fazer. É isso que eles fizeram. Isaías 22 mostra qual deveria ter sido a reação deles. Não aquela preparação e a confiança, né, na estratégia e invocando o nome de Deus para dizer, não, vamos fazer o possível para aguentar esse pessoal. Não, vocês não vão aguentar esse pessoal. A Síria era impossível de ser aguentada. Eu entendo, não justifica, eu entendo a soberba de Rabsaqué. Ninguém fazia frente para a Síria. Ninguém. Se fosse jogo de futebol, era assim, 7-1, entendeu? Aí você fala assim, cara, não dá. Não dá. Aí é feio, lavada, assim não dá. 5-0, 6-0, 7-1, né? Aí você fala assim, cara, que lavada. Não tem chance. Rabsaqué, então, fica soberbo porque o tempo todo a Síria vem e parece um trator, assim, atravessa tudo. Então ele, sendo ímpio, só fica mais cheio de si mesmo. O exército dele não tem ninguém que faz frente. Chega arrebentando tudo. Então, ele é um insensato que Ezequias diz, não responda a ele. Não responda, fiquem calados.
Mas depois de ouvir tantas coisas, tantas ofensas a Deus, eles voltam, rasgam as suas vestes. É assim, é o sentimento de total frustração, de quebrantamento, de dependência de Deus, né? E eles contam tudo para Ezequias. Existe algo positivo nisso. E eu vejo que nosso Salvador fez isso à medida que o tempo do seu castigo chegava. Você lembra que em conversas com Pilatos, tem hora que Jesus não fala nada. Pilatos fala alguma coisa e aí ele fica quieto. Olha, eu posso te livrar! Parece Rabsaqué, né? Metido pra caramba. Jesus falou, se eu quisesse, eu mandava legiões. Meu pai ia fazer isso, isso e aquilo. Mas o meu reino não é deste mundo. Aí ele testa mais um pouquinho Jesus. Por isso que Isaías descreve Jesus de forma positiva, dizendo que ele foi como cordeiro sem abrir a sua boca. Entendeu? O nosso Salvador ensinou que nós não fazemos frente aos inimigos de Deus batendo boca de igual para igual, em discussões apologéticas e ganhando pelos argumentos. Existe uma humildade que Deus quer que a gente demonstre, que aos olhos do mundo parece que estamos sendo tripudiados, mas Deus vai mostrar quem é que está vencendo quem. Eu quero terminar com um texto que, há pouco tempo atrás, eu aprendi a maneira diferente de olhar para ele. Tá? Vá para Colossenses capítulo 2. Essa é minha última passagem e a gente vai fechar. Colossenses capítulo 2. Versículos 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu quero chamar a sua atenção do versículo 15. O que aconteceu com Jesus na cruz? Você lembra que ele foi despido de suas roupas, inclusive o seu manto foi disputado, lembra? Lembra que ele foi alvo de desprezo? As pessoas, os soldados, por exemplo, tapavam o rosto dele, batiam e diziam assim, você não disse que é profeta? Profetiza quem te bateu. Ou quando ele estava na cruz, disseram assim, se você é o Messias, sai daí, salva nós também. Um dos malfeitores que estava do lado, um dos ladrões, falou, se você é quem você diz que é, então livra-te a ti mesmo e livra-nos também. E aí no final, ele morre e aparentemente o cristianismo é vencido. Tanto é que não só os descrentes pensam assim, até os discípulos pensam assim. É por isso que é tão frustrante para eles. Tão frustrante para eles a morte de Jesus Cristo. Mas agora eu quero que você olhe para essas três coisas que eu falei. Jesus foi despido, Jesus foi zombado e, aos olhos do mundo, foi vencido. Olha para o versículo 15. Está falando que Jesus Cristo despojou principados e potestades. Quem é que desnudou quem? Ele publicamente os expôs ao desprezo. Quem é que foi desprezado nessa cena? Triunfando deles na cruz. Quem é que ganhou nessa cena? Sabe o que Paulo fez aqui? Você assistiu um filme triste. Aí ele falou assim, vem cá, ó. Vem cá. Aí ele fez você olhar daqui. E você falou assim, meu Deus! Agora eu entendi quem despiu quem. Agora eu entendi quem venceu quem. Quem é que desprezou? Cristo não é quem foi despido. Cristo não é quem foi vencido, quem foi exposto. É o contrário. Ele é quem venceu. Agora ele fez isso como um cordeiro que foi levado aos tosqueadores sem abrir a sua boca. Então eu quero que você aprenda que o que vem depois no capítulo 37 é o triunfante, tá? É o bonito. Amanhã de manhã a gente vai ver um sol, assim, um calor. Aí a gente vai ver o capítulo 37. Mas o 36 tem um tom meio triste,
porque termina assim e Deus não é defendido. Mas existe uma lição de vida cristã nisso. Deus nem sempre precisa ser defendido desse jeito, entende? Ezequias está aprendendo isso. Ele talvez falou com confiança exagerada lá atrás, mas agora é tempo de refletir. E no capítulo 37, Ezequias vai se mostrar muito mais dependente do Senhor, muito mais pronto a buscar do Senhor a vitória, antes do que ele fazer os preparativos e ele adquirir, então, e lançar mão do nome de Deus para vencer. Então eu quero pedir a Deus que dê a vocês um coração que aprende que vida cristã é tomar a sua cruz. Tomar a cruz significa, aos olhos do mundo, nós somos os vencidos. Aos olhos do mundo, nós somos os vencidos. A gente morre para si, né? A gente fala assim, já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. Eles acham tão careta. Ai, que dó, eu tenho tanta dó. Uma moça tão inteligente. Podia ser uma jurista de mão cheia. Ai, que dó. Mas assim, Jesus. Aos olhos do mundo é assim, não é? Nós somos alvo de desprezo. Nós somos alvo de desprezo. Mas existe uma sabedoria nisso. Não responda ao estulto segundo a sua estultícia. Faz igual o Salvador, que quando foi levado para os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Eu quero que você entenda que há uma sabedoria em parecer que somos vencidos, quando na verdade nós rasgamos nosso coração diante daquele que julga retamente. Nós vamos orar. Pai, essa é uma história menos triunfante aos nossos olhos. Mas nossa vida tem muitos momentos assim, em que a verdade parece que não sai na mídia, em que parece que alguém não responde à altura aos argumentos dos ímpios, em que os crentes parecem mais fragilizados do que nunca. Esses são os momentos que às vezes parecem de derrota para nós. Às vezes a gente tem a impressão de que o teu povo está sucumbindo. Mas se o seu povo está sendo fragilizado para ser levado para ti, Senhor, é muito bom. Por isso pedimos que esse texto nos ensine a reconhecermos que estarmos frágeis não é problema. Sermos fragilizados pelas dificuldades, pelos inimigos, pelas ofensas deste mundo não é em si um problema. Se formos levados a ti, para confiarmos em ti, isso é bom. Então, ajuda-nos a reconhecer isso, a confiar nisso, a descansar nisso. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.